Se você tem olhos caídos, não faça isso. Separei alguns erros que são cruciais e que podem acabar com essa maquiagem. Então vem comigo para você ver se você está fazendo certo ou errado. O primeiro erro bem comum é na hora da gente fazer qualquer aplicação de sombra, a gente seguir o nosso formato de olho. Então se você tem aquela pálpebra caidinha assim, esquece um pouco o formato dos seus olhos. Esquece. Pensa só, faz uma linha imaginária entre o final do seu olho e o final da sua sobrancelha. Será dessa maneira que você vai aplicar a sua sombra. Então eu vou vir aqui, ó, com um marronzinho, tá? Aqui, tirar o excesso e na hora de maquiar, a gente vai, ó, maquiar pra cima, tá? A gente vai trazer essa sombra mais pra cá e não vir aqui assim, ó, trazendo e fazendo o delineado do formato do nosso olho. Porque se eu faço isso, de trazer igual ao formato do meu olho, eu vou estar trazendo essa sombra para baixo. Então, consequentemente, na hora que você se olhar, vai dar aquele aspecto do olho caído mesmo. Então, pra gente mudar isso, pra gente levantar o nosso olhar, é importante você trazer essa maquiagem na diagonal pra cima, tá bom? Outro ponto bem importante na hora de você fazer uma maquiagem em olhos caídos é você usar o espaço de pálpebra que você tem. O que é que acontece muito? Na hora de você aplicar, eu venho aqui com o mesmo tomzinho de marrom, você fecha o olho assim, ó, e vem, aplica aqui, veio todo bonitinho com o olho fechado. Abriu o olho, cadê a sombra? Não vê a sombra. Porque, querendo ou não, esse formato de olho é bem comum que, além de ser caído, ele também seja um pouquinho fundo. Então, é importante que você faça essa maquiagem com os olhos mais abertinhos assim, ó, e maquie por fora dos olhos, na parte da pálpebra fixa. Lembrando que aqui é pálpebra fixa e pálpebra móvel. Então, ó, você vem assim. E é importante que quando você esteja com os olhos abertos, você veja essa sombra. Você traga pra cá. Não tenha medo da maquiagem. É importante que você entenda os passos. É importante que você entenda o porquê que você está aplicando aquele produto, aquela cor, daquela maneira, com aquele acessório, porque dessa maneira você vai ter mais segurança. Então a maquiagem é para você entender sempre, para você não ter esse receio de aplicar o produto. Muita gente tem medo de vir aqui com a sombra e achar que vai ficar muito. Mas é importante você saber desse passo para que você não se sinta tão insegura. Então, aplicou, tá com o olho aberto, notou que tá com a sombra? Nota 10, é isso mesmo. E mais uma dica importante que para você que tem pálpebra caída, não deve fazer. Que é na hora de fazer qualquer aplicação de sombra cintilante, jamais na vida aplicar na parte do canto externo dos seus olhos. O que acontece na hora da gente fazer uma maquiagem em qualquer formato de olho? Seja caído, seja com pálpebra gordinha, seja mais arredondado, mais desenhado, não importa. O que você tem que fazer é você fazer o equilíbrio entre luz e sombra. Então, por exemplo, se o seu olho é caído, o que a gente tem que fazer para levantar o seu olhar é anular essa parte externa do seu olho. O que significa anular? Significa não chamar atenção. Então, se eu aplico uma sombra brilhante aqui na parte externa do meu olho, eu tô chamando atenção, afinal o brilho ressalta, né? O brilho chama a atenção. Então, pra gente equilibrar esse olhar, a gente nada mais deve do que aplicar uma sombra brilhante no canto interno do meu olho. Não precisa ser necessariamente uma sombra brilhante, pode ser também uma sombra mate, mas que ela seja mais clara, que exista esse contraste de tons entre o tom que eu apliquei aqui no meu canto externo e com a do canto interno. Então eu vou aplicar das duas maneiras, de um lado com uma sombra brilhante e o outro uma sombra mate. Então eu vou só esfumar mais um pouquinho aqui, ó, inclusive vir aqui. Esse efeito alongado da sombra também é ótimo para quem tem pálpebra mais caidinha. Eu adoro, ó, eu venho aqui pra fora mesmo
do meu olho, mas só com um risquinho da sombra, tá vendo? O brilho que eu vou usar vai ser de um iluminador mesmo, tá? E eu vou fazer essa aplicação bem no meu cantinho interno, ó. Tá vendo? Isso pode ser pro dia a dia. Esse pontinho de luz aqui é ótimo pra quem tem olho caído. Porque eu chamo bem a atenção daqui. A pessoa que olhar pra mim vai olhar primeiro pra cá, pra depois olhar pro restante. Então, ó, aplico desse lado e é importante vir depois só tirando qualquer marcação. Desse outro lado eu vou fazer a aplicação com a sombra mate. Eu tenho aqui dessa minha paleta, ó, tá vendo? Essas sombras esquecidas que você olha pra paleta e faz, pra que veio essa sombra? Justamente pra te proporcionar esse contraste com tons mate. Então eu vou vir aqui, ó, com o dedo mesmo, eu adoro aplicar sombras clarinhas ou brilhantes com o dedo. Então, eu venho aqui e pigmento essa sombra. Isso aqui também poderia ser feito com pó compacto, sabia? Se você não usar, por exemplo, eu não uso mais pó compacto como pó mesmo, né? Eu prefiro pó solto. Então eu trago pra cá como sombra pra dar esse contraste de luz e sombra, tá vendo? No meu olhar e a gente conseguir fazer um bom ajuste. Venho aqui dando um leve acabamento pra finalizar. E a última dica pra você ter esse olho mais levantadinho é a gente aplicar uma sombra abaixo dos olhos, bem delineado. Vou usar o mesmo tom de marrom e eu vou aplicar só no finalzinho desse meu olho, ó, e levantando o olhar, assim, ó, tá vendo? Por que que eu faço isso? Eu tô escurecendo essa parte aqui e eu tô anulando. Aqui eu tô fazendo aquele contraste de novo. Então quando eu não aplico a sombra desse lado aqui, e ele fica mais clarinho por conta da minha base, acaba que eu escureço dessa parte e eu anulo, chamando a atenção dessa região aqui. Então eu venho juntando com a minha sombra anterior, além de aumentar um pouco o meu olhar, tá vendo? Ele também dá aquela levantadinha. Faço a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Bem arqueado mesmo. E se você sentiu que tá um pouco marcado, vem com o seu pincel de esfumar pra fazer o acabamento. Você conseguiu entender a jogada que é? Que a gente deve fazer esse equilíbrio através do entendimento de luz e sombra da nossa maquiagem. Também é muito importante a gente entender sobre as cores, porque isso também vai te ajudar a que você faça esse tipo de ajuste com qualquer cor. Rosa, amarelo, azul, laranja, qualquer cor. É importante você entender a sintonia das cores na maquiagem para você fazer qualquer harmonização e também qualquer ajuste, seja de mancha ou até de uma construção de sombra. Espero muito que você tenha gostado da dica. Qualquer coisa pode deixar aqui embaixo dos comentários a sua dúvida. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!